O meu nome é Hélder Ferreira de Castro, nasci em Santo Tirso em 1976, fiz o meu percurso numa escola preparatória na Vila das Aves e mais tarde no ensino secundário em Santo Tirso. Mais tarde, depois do final do curso secundário, tive que fazer a tropa em 1996. Depois da tropa, em julho, tinha considerado a possibilidade de estudar ou trabalhar, e optei na altura, porque tinha concluído a tropa há pouco tempo, por ir trabalhar primeiro. Na altura acabaram alguns cursos no ensino superior noturno, foi uma das coisas que me preocupou e acho que deve preocupar bastantes cursos superiores no ensino noturno. E então decidi trabalhar e preparar-me para mais tarde, no ano seguinte, concorrer nas Belas Artes ou numa escola de artes, o que fosse possível na altura. Passado um ano, o trabalho estava a correr bem e continuei a trabalhar durante 3 ou 4 anos, mais ou menos 3 ou 4 anos, e decidi concorrer fazendo a prova específica para artes visuais, para pintura, numa altura em que cuidava de trabalhar, então tive que tomar a opção de estudar à noite e optei pela Escola Superior Artística do Porto, em Guimarães, na altura uma pequena extensão da ESAP, isto em 99, 2000 já, e foi aí que eu comecei o meu curso, a minha formação superior. Em 2003, quando paro algum tempo na ESAP em Guimarães, portanto, arranjei uma forma de subsistir em termos de trabalho e em 2005 concluo o bacharel em Guimarães, na ESAP de Guimarães, num contexto interessante, que senti que era mais interessante, porque estavam a acontecer coisas. O Porto tinha uma energia do ponto de vista da capacidade dos artistas recém-formados terem uma capacidade de gerir o seu trabalho e de apresentar o seu trabalho em contextos que nós chamamos de espaços independentes, espaços fortuitos, questões que às vezes têm a ver com, por um lado, de forma programática, por outra, às vezes até um simples evento, e essa energia que sentia no Porto, que depois também em Guimarães sentiu-se, através de outras plataformas, no caso do Laboratório das Artes em Guimarães, fez-me refletir um pouco esta questão da importância que têm os espaços e a possibilidade de exibição, mais do que isso, uma urgência em mostrar trabalho, não é? E isso vai-se refletir mais tarde. Eu entretanto vou para a ESAP do Porto para concluir a licenciatura, que era via táplica, em Artes Plásticas do ramo de Pintura. Só vou concluir em 2005. E o que acontece nesta altura é que eu sinto exatamente essa energia no Porto e vejo com pertinência a possibilidade de abrir um espaço. E esse espaço, para mim, não fazia muito sentido que fosse no Porto ou em Guimarães. Fazia sentido para mim numa situação, num sítio que fosse, neste caso, claro, há claramente um afeto à cidade, Santo Tirso, que é onde surge o segundo piso, em agosto de 2008, mas surge fruto também de um processo de vida, não é? Que há aqui uma questão biográfica importante, perceber que eu estudei à noite, que trabalhei antes de estudar e, portanto, sentia que a cidade, e sendo eu familiar de muitas pessoas cá na cidade, havia um contexto que nós hoje em 2012, que ainda estamos em finais de 2012, que não era muito discutido, mas era esta questão do que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu. E quando eu falo do que é que aconteceu, não falo só
do ponto de vista artístico. Do ponto de vista artístico nunca aconteceu nada, basicamente, em Santo Tirso, a não ser um ou outro evento programado pela Câmara, que, a meu ver, não correspondia à riqueza e à energia que de facto, hoje sabe-se, há muitos artistas daqui da cidade que trabalham noutros contextos, noutras cidades, e sempre houve um desligamento, na minha opinião, da população tircense, a não ser, há um outro caso histórico interessante, um grupo de fotógrafos, já há várias décadas que havia mesmo um coletivo de artistas fotógrafos, era o F.7, salvo eu. Foi talvez o único momento em que houve aqui alguma atividade. E então o contexto que eu encontro é de uma indiferença grande do ponto de vista da população, que não é nada de novo, certamente. Mas é energia vital para isto. Porquê? Porque eu quero interferir com isso. Basicamente eu quero claramente interferir com essa letargia, com essa ausência de espaços onde as pessoas conversem e discutam questões ligadas às artes, do ponto de vista cultural. Hoje esta entrevista é feita num espaço que é o Carpe Diem, que abriu em 1990, que é um bar muito antigo aqui da cidade, talvez dos bares mais antigos a funcionar, pelo menos no distrito do Porto, a funcionar em contínuo, que é um bar de rock, basicamente. Esta ideia de bar de rock, e para quem passou a década de 90, percebe, principalmente na década de 90, não havia muitos espaços onde houvesse possibilidade de discussão e possibilidade de falar sobre música, ou artes visuais e poesia. E aqui, neste espaço em que me encontro, também foi um espaço que potenciou isso. Mas faltava a questão das artes visuais, de facto. E isso, de certa forma, é o que me leva a encontrar um espaço que é um café também, e é aproveitar, e aqui há uma relação útil entre a pessoa que dirigia o café, que é o Café Imperial, no Parque Dona Maria II, com um enquadramento interessantíssimo, exterior, com vista para o parque, um espaço novo, é um espaço, embora o edifício, a estrutura seja antiga, mas é todo reformulado, com um teto falso, com as luzes, com os exaustores, porque foi na altura que saiu a lei do fumo, praticamente, em que já havia uma previsão que não se podia fazer, todo equipado com um teto falso. Um bocado estranho e difícil, o espaço era difícil, em termos formais, tinha uma parede de cor de laranja, tinha um chão em madeira, um espaço novo, demasiado novo, e que não estava preparado propriamente para receber exposições, a não ser pintura, eventualmente, mas pelo fundo, o fundo matou, basicamente aniquilava quase essa possibilidade. E, portanto, há aqui uma relação útil entre o dono do café, não é, que tem um espaço por cima, que é o segundo piso, a parte de cima do café, que nunca equipou em termos mobiliários, e, portanto, há uma possibilidade, há uma discussão num dia com um familiar de dono de café, e sim, olha, porque não queres fazer uma exposição neste espaço, isto até está adequado, embora no fundo não estivesse, mas podias fazer uma exposição. Então pensei, por que não pegar nisto, mas com outras mãos, não é? E pegar nisto significaria começar por ligar, obviamente, pessoas, porque há artistas que eu conheço, há gente com um trabalho extremamente interessante, e outros que depois, mais tarde, não foi possível trazer, não é? E haveria muitos outros ainda possíveis, mas a questão do tempo e da distância e o facto de ser um sítio periférico, apesar de tudo, é um sítio periférico entre duas cidades que ganham ganham uma autonomia em torno deste conceito de espaço independentes e separatistas. E então, o que é que sucede? Por convites, basicamente, lancei o repto, fiz um texto de apresentação num blog, que é o www.segundopiso.wordpress.com,
em que apresento um texto, fotografias de espaço e lanço o repto a quem quisesse participar. Pela primeira vez senti-me no papel daquilo que hoje podia ser um programador, um curador, um indivíduo, porque às vezes há esta questão de, em termos de reflexão pessoal, que papel é que eu estou a assumir aqui, não é? O que é que eu estou a assumir aqui? Estou a assumir o papel de um curador, de um programador? Não, programador do café não sou, não é? Portanto, não sou programador de um café. Há aqui uma relação plenamente útil, utilitarista. E então, se não sou isso, também não sou um curador, porque não me vejo como um curador, não é esse o papel, embora me interesse bastante pelo trabalho e pela reflexão e pela pesquisa e do trabalho artístico, produto artístico de vários artistas. Também não quis assumir esse papel. Eu vejo-me um pouco como um médium para a coisa acontecer. E a coisa a acontecer é exatamente isso. Exibição de artes visuais, de práticas artísticas contemporâneas em Santo Tirso. Ponto. E eu sei o que é que vem a seguir. Vem a reflexão, vem a discussão, vem a experiência coletiva, vem a juventude, vem os operários das fábricas, vêm os advogados, que vão ao restaurante, que vão ao café, não é? Que vão ao café, mas que também sobem à parte de cima e vem uma exposição de artes visuais, de práticas artísticas contemporâneas. Convém distinguir isto, porque a expectativa, isto tem a ver com os campos, com o território da recepção, a forma como, não é? Esse território de recepção não foi fácil, porque a determinada altura o próprio dono do café percebeu que isto não é marketing para o café, não é? E se calhar a perspectiva do dono do café seria sempre que isto traria clientes ao café, e até tinha o serviço também de restauração, e portanto essa relação útil, ao fim e ao cabo, era mais do que uma relação útil, era um processo bastante diluído entre um público que vai ao café, mas não vai ao café, vai à parte de cima, porque tem que subir umas escadas, não é? A parte de cima, a parte dedicada às exibições, tinhas de subir umas escadas por dentro do café, não é? Do restaurante. E então o resultado é, para quem é o dono daquilo, e isto é como uma análise que estou a fazer, as pessoas iam ver exposições, não iam propriamente também, ou não iam comer, não é? Iam ver exposições, os que iam comer iam ver exposições, e portanto aqui esta questão tornou-se, aquilo, de certa forma o espaço, ou o nome segundo piso, ganha uma certa autonomia, que vai até 2010, com a última exposição, e o público que vai e que ia às exposições era basicamente um público tircense, de Santo Tirso, um outro de Guimarães, um outro dos arredores do Porto, conhecidos dos artistas, e escolas. Houve uma experiência interessante que foi a escola de onde isto tem o curso de arte design, passou pelo espaço, e portanto acho que foi um momento, de certa forma, acho que cumpri aqui quase, o espaço cumpriu uma missão quase pública, não é? De haver um sítio, porque a própria programação da Câmara Municipal nos seus diferentes espaços culturais não estava, não respondia nem sequer aos jovens artistas formados na cidade, ou pelo menos cidadãos municípios de Santo Tirso. E então isto teve um impacto feliz, de certa forma, porque mexeu um pouco com a cidade. Eu acho que até ativou uma certa reação por parte das entidades também, neste caso, da Câmara, porque depois abre-se aqui
uma ideia que é, bom, como é que um pequeno espaço, um pequeno projeto consegue trazer alguma dinâmica cultural perdão, pertinente, não é? Que ultrapassa a própria programação daquilo que a Câmara faz nos seus centros, nos seus espaços institucionais. Santo Tirso tem uma enorme exposição ao ar livre de escultura, talvez em Portugal talvez seja o maior, de escultura contemporânea. Tem centros culturais bem equipados, mas quando eu fui ver a programação, até na altura que estava a desenvolver o projeto, havia uma grande lacuna em termos daquilo que é as práticas artísticas contemporâneas. Basicamente era virado para um público generalizado, e ainda bem, mas faltava esse território da reflexão, não é? Aquilo que hoje chamamos de um território da produção erudita, na perspectiva do Pierre Bourdieu, não é? Esse território, que no fundo é um território para um público reduzido, mas era preciso ser ativado, não é? E os artistas que passaram por cá, acho que ativaram essa reflexão. E para mais, o texto da apresentação, portanto, eu como disse, nunca me coloquei no ponto de vista do programador, um curador, coloquei mais na situação do médium para discutir no limite, isso seria interessante se tivesse que ser mais diretivo, essa questão de Santo Tirso, periferia, Val do Ave, toda uma história, uma carga sociológica tremenda, numa fase de desindustrialização do Ave, absoluta, com uma alta taxa de desemprego já, com uma série de problemas que hoje até à distância estão potenciadíssimos, não é? E dos artistas que passaram cá, o espaço, portanto, inaugura em 2008, em agosto, uma exposição coletiva de artistas de Santo Tirso, alguns. Eu próprio foi uma exposição em que eu participei, enquanto programador, curador. Participei, fiz também um trabalho com mais artistas, a Joana Conceição, que é uma artista de cada cidade, o Miquel Amaral, o Helder Almeida, o Daniel da Costa, que são os dois de São João da Madeira. Houve aqui até uma ponte de São João da Madeira, assim, isso foi interessante. Fez-se uma exposição coletiva, eu dei-lhe o nome de Subprime, foi na altura em que... Mas foi um título póstumo, porque acho que os trabalhos, não todos, mas alguns dos trabalhos evidenciavam alguma reação a um momento que, quando falamos de Subprime em 2008, hoje nós sabemos que é o Subprime em finais de 2012, não é? E foi interessante, é interessante ver agora isto a esta distância. Acho que agora é mais interessante. No texto da apresentação há do espaço, e eu indico essa possibilidade de trabalhar, esse território de trabalhar o contexto, esta questão da periferia. E nós temos exemplos do que é trabalhar em periferia. Portugal é também periferia, não é? Em termos de produção artística, continua a ser. O Porto, relativamente a Lisboa, se nós quiséssemos extrapolar esta questão do que é trabalhar numa periferia, então resumiríamos tudo é periferia, à exceção de um ou outro centro em todo o mundo, não é? Mas isto torna-se quase um processo microcósmico, não é? E é um processo bastante sociológico. Se quisermos, a mediação nisto é basicamente o resultado, é uma situação mais micro, mas que pode ser extrapolada. E tem a ver com a questão fenomenológica, não é? De como é que isto depois se processou. Os artistas não responderam todos, e também não foi uma coisa que eu providenciei, ou melhor, coloquei como sendo determinante, responderem ao espaço, ao contexto, e então se calhar trabalhariam um site específico, ou desenvolveriam um trabalho no terreno com mais tempo. Pese embora eu saiba que alguns dos artistas que estavam mais ou menos destinados, porque portanto isto tem um princípio, tem um fim, questões de ordem da vida, normal, porque sendo eu a entidade responsável do espaço tive que
entretanto vou para Lisboa trabalhar em 2009, perdão. Nesse processo, daquilo que os artistas se propunham a exibir, houve uma liberdade. Portanto, eu não me assumi como um curador no sentido em que vou indicar e vou escolher estas obras, estes artistas são mais indicados para aqui. Surtiu de um efeito, que acho que é um efeito que tem a ver com essa energia que referi atrás, uma energia que é a vontade de fazer. E essa vontade de fazer é transversal ao artista, àquele que organiza, ao coletivo, a uma cumplicidade que acho que é evidente entre os vários espaços, etc. E, obviamente, que o que acabou por acontecer em termos daquilo que é a programação do segundo piso é um pouco o resultado de alguma disponibilidade de quem tinha possibilidade de expor o seu trabalho naquele período de tempo. A programação baseia-se nisto e, como estava a dizer, alguns artistas responderam de uma forma até bastante, se quiserem, em termos formais, no site específico. Lembro do João Giz, que foi o primeiro a fazer a exposição depois desta coletiva, que eu dei o título Subprime, mas dei um título assim um bocado à distância, e foi um título que já foi uma reflexão sobre aquilo que aconteceu. O João Giz apresenta, e então começa uma série de exposições individuais. Esta exposição coletiva, em agosto de 2000, começa a 16 de agosto, que vai prolonga-se até outubro de 2008, e depois, já no princípio do ano 2009, o João Giz apresenta um trabalho que tem a ver claramente com a questão do sítio, do contexto sociológico em que ele está, e faz um trabalho poético. Há um outro trabalho, o caso do Olho Composto, que era um trabalho que juntava o Samuel Silva e o João Baeta. O Samuel Silva também dá uma resposta, digamos, que tem a ver também com a sua biografia, tem a ver com o seu território pessoal, relativamente ao Val do Ave. E isso, de certa forma, alguns dos trabalhos que responderam um pouco a esta questão mais sociológica e bastante até pragmática. Bom, o resultado, o resto, ou aqueles outros artistas que apresentaram o trabalho, todos eles foram, de certa forma, na continuação daquilo que é o seu corpo de trabalho. Não é? E há uma resposta, relativamente ao espaço, bastante criativa, do ponto de vista de como é que eu vou articular o meu trabalho dentro de um espaço que, em termos arquitetónicos, bastante difícil, porque tem paredes cor laranja, porque tem um teto falso com luz e extratores de ar de alumínio e, portanto, com fios à mostra. É um espaço complicado. Mas creio que, em termos de resultado de todas as exposições, neste caso coletiva, que inaugurou depois outras 6 individuais, em que passou o João Giz, o Manuel Santos Maia, o Francisco Eduardo, a Vera Mota, o Olho Composto, que era um trabalho que se chamava sobre o viver, que era uma relação interessante, 2 pontos de vista sobre uma ideia, mas de contextos, de certa forma, diferentes, distanciados. E por fim, o Luís Figueiredo, que remata em 2010 com uma exposição que acho que remata bem. E quando remata bem, quer dizer, o espaço, o projeto tem um fim, porque eu estou a trabalhar em Lisboa, estou na escola António Rui, como professor contratado, técnico especializado. Portanto, a minha vida mudou em 2009, desloco-me para Lisboa, para um contexto, uma cidade e para um trabalho diferente, e isso vai, obviamente, interferir depois na continuidade do próprio projeto. O Luís Figueiredo apresenta uma proposta interessante, que é o verdadeiro artista... Esqueci. E então o Luís Figueiredo remata esta série de exposições, que não é uma programação, isto não se trata nem sequer de uma programação, porque não tem vida própria, não tem energia própria,
a ser uma programação, isto num sentido mais académico, eu sei que sabemos o que é programar, portanto obedece a determinados critérios de tempo e de execução, de produção, de seguimento, de continuidade, não é? Portanto, porque há aqui intervalos, que são intervalos necessários, questões logísticas também. E então o Luís Figueiredo remata com uma expressão que é: o verdadeiro artista ajuda o mundo revelando verdades místicas e é de borda, não é? Que é a partir de uma apropriação de trabalho bolsonaro, que acho que é feliz. E é feliz porque é exatamente isto, não é? O meu papel é de borda, no sentido em que eu vou produzindo e vou pagando os cartazes, as fotocópias, vou acompanhando o artista na montagem, vou buscá-lo se for preciso, vou buscar material, vou tratando do press release, vou tratando do cartaz, vou tratando do flyer, que são basicamente os uploads para o blog que foi criado. Basicamente digamos, é o sítio onde se encontra essa informação, que é o www.segundopiso.wordpress.com, que tem fotografias das exposições. Claro que não fui eu que fiz isto tudo, não é? Eu fui fazendo com a colaboração de algumas pessoas, neste caso santistas, estavam mais próximas para poderem ajudar. No caso da Miquela Amaral, que ajudou a fazer os cartazes, o logotipo, a Teresa Ribeiro, que ajudou a fotografar, e portanto, é desta cumplicidade, desta vontade gratuita, não é? de fazer as coisas, não é? Com um interesse que não é um interesse, que não é no fundo um interesse que vai para além da experiência coletiva. Basicamente é isto. A procura do espaço e do projeto não foi grande do ponto de vista de quem normalmente trabalha e opera a reflexão, os críticos e gente que trabalha nas questões da estética e comentadores que normalmente especializados na área, nomeadamente jornalistas, que operassem esta questão dos espaços e do que é que está aí. Portanto, não houve, apesar de os meios de divulgação, como comentei há pouco, baseavam-se nesta questão de fazer o press release, portanto um encaminhamento através de mailing list, no fundo fazendo chegar pelos canais normais e bastante potenciado, de certa forma. A internet é um bom veículo. Senti que não houve, de certa forma, um aproximar, não é? Houve um aproximar relativo, basicamente, ao jornalismo local. Sim. Houve uma procura. Curiosamente, não a nível local tircense, mais os jornais da periferia de Santo Isto, e estou a falar de Vila das Aves, Entre Margens e outros jornais, que foram acompanhando o projeto, desde a abertura, fazendo algumas reportagens, entrevistas, e baseou-se, no fundo, o resultado é que isto acabou, em termos de divulgação e de procura por parte de gente interessada na pesquisa sobre a arte e das práticas artísticas contemporâneas, não houve assim uma grande procura. O segundo piso tem, aliás, o impacto que tem relativamente a instituições baseou-se também numa dimensão mais de proximidade. Estou a falar da escola de Muniz, em que alguns alunos e professores que foram lá, algumas pessoas, professores da cidade que dão aulas em universidades de artes fora da cidade, procuraram um espaço, talvez por uma questão afetiva não é, da própria cidade, e perceber o que é que está a acontecer. A nível de grandes instituições culturais e museológicas, não houve assim uma procura, um procurar deste fenómeno, não é, do fenómeno do segundo piso. De certa forma, acaba por ter uma visibilidade que se deve limitar
penso eu, um pouco especulando aqui, às leituras que eventualmente possam ter surgido daquilo que vai pelo mailing list, basicamente, deve-se ter resumido a isso. Portanto, não tenho conhecimento que haja uma procura desses decisores institucionais ou portanto, de pessoas que trabalham nesta especificidade. Galeristas, não, propriamente galeristas que eu tenha conhecimento, porque a verdade é que o espaço estava sempre aberto todos os dias, não é? Porque tinha o funcionamento do café e eu não estava cá todos os dias, estava a dar aulas, não é? Em 2008 em Trás-os-Montes, depois em 2009 para Lisboa para a Escola António Arroio, ainda lá estou, e portanto depois houve uma eu próprio não consigo depois acompanhar quem é que lá ia. Mas sei de pessoas que passaram por lá, não sei, galeristas do Porto, de Lisboa, de Guimarães, eventualmente aqui de Santo Isto já teve galerias, entretanto fecharam, e entretanto abriu uma galeria, que é creio que também é um efeito, uma galeria cá em Santo Tirso, que tem hoje até um papel, digamos, importante. Além disso também, depois mais tarde vem o espaço Fábrica de Hotéis, que é uma incubadora de projetos artísticos, que entretanto penso que há aqui um efeito que o espaço traz, mas é um efeito que também, lá está, quer dizer, é tão oculto quanto as pessoas que lá passaram. Não sei, verdadeiramente, não tenho conhecimento que tenham passado galeristas, mas sei que artistas que geriam espaços no Porto e em Guimarães passaram por cá, e penso que o efeito tornou-se mais neste território de, se quisermos, de cumplicidade entre outros espaços, porque aí a informação circulou, aí notei de facto um feedback em termos de circulação da informação, partia daqui, deste projeto de segundo piso, que teve reflexos não a nível galerístico, não a nível de decisões institucionais, mas mais a nível de, digamos, não dos chamados meus pares, mas em situações deste tipo, não é? De gente que também estava a gerir espaços independentes. Nunca houve, do ponto de vista programático, de minha parte, qualquer relação com colecionadores, nem o espaço tinha essa pretensão, nem com galeristas, nem com decisões institucionais, embora tudo o que fosse o território e tudo o que fosse potenciar a reflexão, e aí temos que entrar, temos que de facto ver que no fundo estamos todos a falar destes diversos intervenientes, destes colecionadores, galeristas, decisões institucionais, e entram neste domínio, não é? Mas não houve de facto uma intenção, uma pretensão de encaminhar, digamos, o projeto. Até aí, se calhar, de uma certa forma programática minha, também nunca me preocupou muito isso. Preocupou-me, sobretudo, duas questões. Uma que é o impacto que isto teve em termos da cidade e da população da cidade, e depois a forma como também os outros espaços e os artistas noutros espaços e artistas em geral veem esta possibilidade e este território de intervenção. E isso foram os únicos, digamos, foram os dois veículos que me interessavam. Comentadores e críticos, eu acho que nós tornamos, ou acabamos por nos tornar, quem participou, quem se envolveu, acabou por se tornar comentador, não é? Porque este universo do discurso, o universo do comentário, é um universo possível a qualquer um. Se houveram, ou melhor, se houve comentadores, um comentador que fez referência, um crítico que tivesse feito referência ao espaço, não conheço. Agora, parece-me a mim que o território de discussão do espaço ou do perfil deste projeto, que é idêntico a outros projetos que existiram, é um território de discussão próprio de quem o vive. E parece-me que houve
houve, pelo menos relativamente a este projeto, houve alguma ausência, mas reconheço que outros projetos houve claramente uma preocupação e uma procura por parte de alguns comentadores e críticos. No nosso caso, no caso deste projeto, não senti isso.